Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre reta tangente ao gráfico num determinado ponto, né? E hoje nós vamos analisar a existência de reta tangente vertical. Tá? Para isso nós vamos considerar essa função f, representada graficamente por essa curva, que tem um bico aqui nesse ponto. Ó. Esse bico aqui a gente chama de cúspide, tá? Então esse gráfico ele tem uma cúspide aqui nesse pontinho. E é exatamente nesse ponto que nós vamos analisar a existência da reta tangente. Nós vamos proceder como no vídeo anterior, quando nós definimos, né, a reta tangente por meio de secantes, como o limite, uma reta limite, né, das retas secantes. Então, nós vamos tomar um ponto Q e determinar essa reta tangente, essa reta secante, desculpa, e vamos tomar um outro ponto Q', determinar uma nova secante aqui. E aí vamos fazer a aproximação, né, dos pontos Q e Q' para este nosso ponto aqui, onde nós queremos obter a tangente, e verificar se existe essa reta limite. Então, note o que vai acontecer com essas retas secantes. À medida que os pontos Q e Q' vão se aproximando do nosso ponto P, onde nós queremos verificar a tangente, essas retas tendem a esta reta aqui, olha, que é uma reta vertical, né? Note que ela forma um ângulo de 90 graus aqui com o eixo X. Então, você tem aqui uma reta vertical, tá? Então, as nossas secantes, né? Vamos olhar mais uma vez. Nossas retas secantes tendem para uma reta tangente vertical. Bom, o que nós podemos dizer sobre essa reta tangente vertical? Note que, como o ângulo é 90 graus, você lembra que o coeficiente angular de uma reta, ele é a tangente do ângulo dessa reta com o eixo x, né? Quando você considera o ângulo do eixo x para a reta no sentido anti-horário. Neste caso, como nós temos 90 graus, nós sabemos que a tangente de 90 não está definida, não existe, né? Não existe a tangente de 90 graus. A tangente não está definida para pontos, para valores π sobre 2 vezes k, né? K π sobre 2, lembrando lá da definição de tangente. Então, o coeficiente angular, no vídeo passado, né, nós vimos que ele é dado por um limite, o limite do coeficiente angular das retas secantes, né? E neste caso aqui, olha, como esta reta não possui inclinação, não tem coeficiente angular, então nós podemos dizer intuitivamente que o limite do coeficiente angular das retas secantes, nesse caso aqui, não existirá. Mas nós vamos verificar vamos ver como fica, né, essa situação algebricamente. Essa minha função, eu vou afastar um pouco o gráfico mais para cá, vamos analisar um pouco algebricamente aqui. Essa minha função, essa função que eu tomei aqui, ela é a função raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, essa função aqui, ela tem esse gráfico, essa curva. E esse nosso ponto, esse nosso pontinho aqui onde nós estamos analisando a tangente, ele é um ponto que tem coordenada 1. Tá? Então, esse pontinho é exatamente o ponto que tem coordenada abscissa, na verdade, né? Coordenada x dele é 1. Ok? E aí, o que acontece? Nós sabemos que o limite, então, né, o coeficiente angular dessa reta tangente, ele seria dado pelo limite f de x menos f de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1, né? Que é exatamente esse ponto. E fazendo as substituições aqui nesse limite, né? Então nós temos o seguinte, f de x é a nossa função,
f de 1 é a imagem do 1 por essa função, então quando você substitui o 1 aqui, você tem imagem 0, né? Então, nós temos apenas aqui o raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado no numerador e embaixo x menos 1. Bom, para resolver este limite aqui, você nota que esse limite, ele é um limite que tem determinação 0 e 0, né? Ele é do tipo 0 sobre 0, determinação do tipo 0 sobre 0. Nesse caso, nós podemos multiplicar, né, o numerador e o denominador pela raiz cúbica de x menos 1. Então, efetuando, né, essa multiplicação, observe que aqui no numerador, quando nós multiplicarmos, né, esses dois fatores, nós vamos ter a raiz cúbica de x menos 1 ao cubo, né, e, portanto, teremos apenas o x menos 1, o que resultará neste quociente aqui. Ó. Então, nós temos esses dois termos aqui, que são os termos semelhantes, né, fazendo a simplificação, nós obtemos, então, esta função. Tá? Agora, notem que nós conseguimos chegar nesta função aqui, onde nós ainda temos uma indeterminação aqui no denominador. Mas note agora que ó, o limite aqui em cima é 1 e o limite aqui vai ser 0. Então, nós temos aqui uma indeterminação do tipo 1 sobre 0. Tá? E neste caso, nós já vimos nas nossas aulas, né? Que neste caso o limite ele não existe, ele não é um valor finito. Então, o que acontece com esse limite aqui? Olha, ele pode ser um limite infinito ou simplesmente ele pode não existir mesmo. Né? Ele pode ter comportamentos diferentes em cada lado aqui do 1. Para nós analisarmos rapidamente, tá? Eu vou pegar o gráfico dessa função, né, para nós verificarmos aqui o limite intuitivamente. Nós já vimos na aula que a ideia aqui é você analisar o sinal dessa função, tá? E conforme o sinal dessa função, em cada lado do 1, esse limite vai ser mais infinito, menos infinito. Então, vamos analisar rapidamente essa função aqui. Ó. O gráfico dessa função, olha, é essa curva, né? Essa curvinha aqui, ó, lilás, né? Roxinho. Então, note que à direita do 1, essa função ela tende para mais infinito. À esquerda do 1, essa função tende para menos infinito, ok? Então, esta função aqui, o limite dela, à direita do 1 será mais infinito e à esquerda do 1 será menos infinito. Então, nós teremos o seguinte: o limite à direita do 1 é mais infinito, o limite à esquerda do 1 é menos infinito. Então, esse limite em si, ele não existe, né? E nem é finito, nem é infinito, tá? Porém, em cada lado, né, ele tem uma descrição, ele tem um comportamento diferente em cada lado do 1. Portanto, gente, o limite que representaria, né, o coeficiente angular desta reta tangente, olha, não existe, né? Porque, de fato, essa reta tangente, ela não possui coeficiente angular, porque ela é uma reta vertical. Agora, gente, em relação à derivada, né? Lembram que este limite aqui, né? Se ele existisse, ele seria a derivada dessa função f no ponto 1. Como ele não existe, significa que não existe a derivada no ponto 1. Então, essa nossa função, ela não é derivável em 1. Né? Então, a ideia aqui, ó, porque exatamente nesse ponto, a reta tangente, ela seria uma reta vertical, que não possui inclinação. Né? Lembrando que a derivada, né, a interpretação geométrica da derivada num ponto é que ela é o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto. Como neste ponto a reta tangente não possui inclinação, né, então você não vai ter derivada
aqui neste ponto. Essa função não possui derivada em 1. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!